O senhor grita como um alucinado. Diante disso tudo, eu pergunto: o senhor é fascista? Meu nome é Teodomiro Braga. Peço ao auditório que não se manifeste. Posso começar a responder? Por favor, doutor Enes. Bom, vou marcar o tempo e eu tenho obediência rígida ao tempo. O senhor foi extremamente infeliz. Aliás, isso é próprio do que o senhor escreve. E agora o senhor me permite, eu só falo. Eu o ouvi com atenção. Primeiro, eu não ofendi o candidato PT. Nem tenho nenhum preconceito. Eu tenho um conceito. O problema é de preparo seu para se exprimir. Eu tenho... Um minutinho, por favor. Um minutinho, por favor. Fascista. O senhor não tem direito de me interromper, senão eu paro e me retiro do ambiente. Vamos respeitar as regras. Não há réplica neste momento do debate, meu caro Teodomiro. Obedeça a regra como eu também. Isso é disciplina o nome disso. Muito bem. Eu vou obedecer as regras para as quais eu fui convidado aqui. E eu peço que o senhor retire segundos que perdi aqui na discussão. Então, eu não ofendi em nenhum momento. Eu não tenho nenhuma forma de preconceito. Nenhuma forma. Eu tenho um conceito estabelecido. Para se dirigir um país, para se ter sob o seu comando a direção de uma nação continental como o Brasil, é fundamental que se tenha preparo. Não há nenhum preconceito quanto a isso. E o senhor candidato aqui presente, que poderá à frente defender-se, não detém escolaridade, e eu disse isso a ele com respeito, não o ataquei, não detém o volume de informações, o acervo de informações que é necessário para conduzir os destinos da nação. Foi isso que eu disse. O segundo ponto agora, isso eu estarei disposto aqui, se houver condição de discutir com ele, em questão aberta. Agora, o outro ponto. Olha a profundidade do que o cara falava. Que o até então candidato não tinha o número de informações necessárias para conduzir os destinos da nação. O senhor diz que eu sou autoritário. Eu detesto esta situação em que a nação brasileira se encontra de absoluta desordem, em que não se respeita coisa nenhuma, em que os senhores da imprensa têm o poder total, como o senhor acabou de mostrar agora me interrompendo, em que os valores cívicos estão sendo todos lançados no ralo, em que não há mais na nação nenhum sentimento de respeito à família, porque no horário nobre passam cenas de lascívia, de sexo quase explícito, com a conivência dos diretores, e ninguém se preocupa em perguntar para um pai de família se ele gosta disso. Isso é liberdade absoluta. Então é contra tudo isso que eu ponho o meu discurso, a minha alocução. Quando o senhor me ofendeu agora, o senhor disse que eu sou exótico, se eu tenho barba, é um problema meu. O senhor não tem nada a ver com isso. Meu nome é... Então, ele realmente, nesse quesito aí, ele era um cara imbatível, né? Ele era um cara imbatível. Atualmente a gente está vendo aí um outro cara que, se imitando, eu não sei, se uma figura real, eu também não sei porque eu não convivo com ele, mas parece que é um candidato também que está incomodando, assim, de uma forma geral, né? Guardemos cenas dos próximos capítulos, né? Na época do Enéas, o Enéas do nada apareceu com uma leucemia, né? Um câncer, né? Alguns investigadores que, inclusive, estudaram a questão da morte dele, disseram que ele morreu de um tipo de câncer que foi câncer de quem trabalha com aparelho radioativo, né? Raio-X, essas coisas assim. Só que ele jamais trabalhou com isso. Aí foram descobrir lá pelas tantas que provavelmente o que aconteceu foi que eles ligavam, eles alugaram, né? O pessoal alugou um apartamento ao lado do dele, e à noite ele sempre ou programava ou tinha alguém ali para ligar o aparelho durante a noite, e enquanto o Enéas Carneiro dormia, aquele aparelho ele ficava ligado e produzindo o câncer nele
fritando ele literalmente, sem ele saber, com radiação, né? E isso é um tipo de covardia que se fez, né? Assim como tantas outras pessoas que, de uma forma ou outra, se despontaram, né? E despontaram e se tornaram ameaça. O sistema maligno, eles procuraram sempre, de alguma forma, repelir essa pessoa ou eliminá-la. A verdade é essa. Foi assim com Cristo, mas no caso de Cristo era necessário, inclusive ele se entregou a si mesmo. E em falando de sistema, ele incomodou tão profundamente o sistema que tem até palavras que dizem assim: ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Ele veio para uma classe de pessoas que pensaram que ele ia vir de um outro modo. Ia vir como um herói com uma espada na mão. Ele veio como um simples homem, nasceu numa manjedoura, transformava a vida de todos pelos quais ele passava e que tinham contato com ele. E isso incomodou o sistema da época. E o sistema pensou, armou e planejou a morte de Jesus Cristo. E pagou barato, 30 moedas, que depois se tornaram o peso de morte, da morte do seu traidor, né? E infelizmente o sistema ele tem sido exatamente assim. Ele não aceita pessoas que pensem o sistema é maligno. Eu tenho um conhecido que fala assim: o sistema é bruto. Não, o sistema é maligno, o sistema é diabólico. E é necessário se ter muito cuidado. Se as pessoas não estão realmente respaldadas por Deus, não façam determinadas coisas, porque a consequência é grave. Agora, se tiver o respaldo de Deus, vá em frente, não tenha medo de nada.